nossa matéria sistemas operacionais, né? Então, hoje eu vou fazer uma introdução a sistemas operacionais para vocês verem mais ou menos o que a gente vai estudar, certo? Primeiro, né, como a gente vai falar de sistemas operacionais, né, é onde tudo começou, né? E aí tem alguns dados que, obviamente, vão ser mais por questões de curiosidade, né, para vocês saberem o que aconteceu até vocês chegarem nesses computadores de mesa, quais foram os problemas que foram enfrentados e vencidos, até a gente ter um computador e utilizá-lo da forma como a gente utiliza. Então, ó, primeiro computador digital eletrônico começou a ser construído em 1943 e finalizado em 46, ou seja, 3 anos para fazer um computador só, né? E, por acaso, esse aqui é o computador. Ou seja, as pessoas entravam nele, né? Trabalhavam, ó, com o objetivo de fazer cálculos balísticos, ou seja, a gente reclama muito de guerra, essas coisas, né, de violência e tal, mas boa parte da evolução humana foi desenvolvida por causa de guerra. Então, a guerra é um excelente incentivador, infelizmente muita gente morre, né? Mas a guerra é um excelente incentivador para a tecnologia. Então, assim, cirurgias que hoje, por exemplo, se faz muitas cirurgias que hoje são feitas, né, e que salvam vidas, principalmente, por exemplo, na cabeça, na época de guerra, como é que eles faziam Eles aproveitavam tudo que era insumo para gerar pesquisa, para gerar inovação, para estudar. Então, por exemplo, tinha um soldado lá que foi ferido em guerra, o cara estava todo arrebentado, e o médico olhava e falava assim, ó, esse aí meu filho, vai morrer, não tem jeito. O que eles faziam? Pegava o cara, cerrava a tampa da cabeça e abria para ver o cérebro vivo funcionando. Então isso acontecia muito. E a época de guerra, né? Nessa época eles construíram o ENIAC. Foi o primeiro computador eletrônico, né? Que ele foi construído para fazer cálculos balísticos. O que são os cálculos balísticos, né? Na guerra se contratavam muitos matemáticos. Por quê? Porque não era tão fácil assim, por exemplo, dar um tiro de canhão, né? Então, eles tinham que pegar e calcular o tanto que o ponteiro lá, a ponta do canhão ia subir, virar para um lado, virar para o outro, cálculo de vento, coisa e tal, para eles poderem dar um tiro e a bala fazer aquele e cair no alvo certo. Só que qual que era o problema? O alvo não ficava assim, ó, tô esperando, né? Pô, o alvo se movimentava. Então, era muito tiro fora, muito tiro errado. E eles precisavam de alguma coisa que, dadas as variáveis, né, de vento, peso do projétil, potência lá do canhão, enfim, pudesse calcular a angulação certinha para poder atingir o alvo, para eles melhorarem a taxa de acerto. Então aí foram criado lá o ENIAC, com o objetivo de fazer cálculos balísticos capazes de realizar 5.000 operações por segundo, ou seja, muito mais rápido do que qualquer matemático, né? E aí alguns dados dele, né? Pesava 27 toneladas e ocupava 127 metros quadrados. Ou seja, o computador não cabia aqui nessa sala. Certo? E aí as pessoas trabalhavam dentro dele, né? E você vê que ele funcionava, ele era válvula, né? Todo funcionava válvula e tal. E ele meio que parecia com... Lembra aqueles filmes antigos que tinha a telefonista, né? Que você queria fazer uma ligação, você ligava para a telefonista catava um cabo, aquela bananinha, né? Plugava a bananinha num lugar, no outro e fazia o entroncamento ali. Hoje isso tudo é feito eletronicamente. Mas ele operava dessa forma. Então, ó, as pessoas operando ali,
né? E a coisa era assim. Inclusive, vocês ouvem muito falar assim de bug, né? Ah, o computador deu um bug, o programa deu um bug. É dessa época, porque o computador, o ENIAC, ele funcionava a válvula. O que era a válvula? Imagina umas lâmpadas fluorescentes, né? Grandona. Então ele era muito quente lá dentro, né? Porque a válvula esquentava, não é a lâmpada fria, era a válvula. Então aquilo tinha muito consumo de energia, gerava muito calor. E aí, certa vez, o computador deu pau, parou de funcionar e ninguém sabia o que era tal. E aí foram descobrir que era uma mosca que se torrou no meio de uma válvula. Daí o termo bug, porque bug em inglês é mosca. Tá certo? Então foi aí que foi cunhado esse termo. O ENIAC, nessa época, né, o que eles faziam? Não se tinha a ideia que tem hoje de, por exemplo, você liga o computador, os seus dados e os seus programas estão no HD. Então os dados e os programas estão no mesmo lugar. Nessa época não tinha isso. Então, você queria usar um programa X, você tinha que carregar o programa para a memória do computador, você manualmente carregar o programa para o computador, todo o código dele, e depois você tinha que carregar os dados para dentro do computador para ele pegar aquela massa de dados e rodar o programa. Beleza? E como é que era? Pô, nessa época não tinha HD. O que tinha eram cartões perfurados. Por incrível que pareça, aqui tem, eu não sei o que tem aqui, né? Mas ou são dados ou são trechos de código de programa de computador. São vários problemas, né? A sequenciação do cartão, aí se perdesse a ordem estava fodido. Aí você tinha que, tipo assim, eu vou gerar uma massa de dados. Aí eu tinha que pegar e colocar na máquina que ia fazer a perfuração dos cartões. Tipo assim, você imagina, um tanto de cartão assim não tem 1 mega hoje em dia, entendeu? 100K, que pra gente o menor arquivo que você tem, você pega o Word, o Notepad, o menor arquivo que o Windows aceita é o arquivo de 1K. Mesmo que ele não tenha 1K, ele ocupa 1K no HD. E, tipo assim, para você mudar, se você pegar em texto puro, começar a digitar no WordPad ou no Notepad, para você fazer aquele arquivo ultrapassar 1K e chegar a 2, é muito texto que você tem que colocar ali. Então você imagina o volume de cartões que dava um programa de computador ou uma lista de dados. Então, assim, era um negócio absurdo, era ruim de trabalhar e o computador em si, ele era um aparelho ligado. Então, qualquer coisa que você queria fazer nele, você tinha que carregar cartões perfurados, que seriam os programas, e depois carregar os cartões perfurados dos dados daquele programa, certo? O que acontece? Eu cheguei a pegar época que computadores assim com 8 MB de memória eram computadores top de linha, 8 MB. Então assim, isso foi em 91, 92. Então quem tinha, por exemplo, na época era Pentium 386, 486. Então quem tinha 4 MB de memória estava na faixa. 8 MB de memória, as pessoas já cresciam o olho, né? Porque era muita memória. Tinha gente que fala assim, você não precisa nem de tanta memória assim. Então a evolução, ela foi aos poucos, né? Houve o surgimento de sistemas com processamento em lote. O que era o sistema com processamento em lote? Quem trabalhou em banco há um bom tempo atrás sabia que o sistema em lote, ele funcionava da seguinte forma. Por exemplo, você fazia uma transação bancária, você fazia um depósito, um DOC,
qualquer coisa no banco. E aí, o computador lá do banco, o que ele ia fazer? Ele ia acumulando todas as transações do dia numa espécie de fila, para que, quando chegasse um determinado horário, ele pegasse aquela fila toda e saísse processando. Então, por exemplo, você fazia um DOC, o DOC não entrava, o DOC é uma transferência de dinheiro, né? Você tirava o dinheiro, por exemplo, de uma conta e jogava numa outra conta, muitas vezes de outro banco. Aí, esse DOC, hoje em dia você faz, o dinheiro entra na hora. Mas, antigamente, você fazia e o dinheiro entrava só no outro dia. Por quê? Porque os sistemas eram com processamento em lote, ou seja, ele ficava acumulando ao longo do dia uma fila de coisas que ele tinha para fazer, e aí chegava num determinado horário já pré-programado, ele pegava, juntava todas aquelas tarefas que ele tinha para fazer, que estava na fila dele, e saía processando. E aí saía processando, e passava um tempão processando até que acabasse. E aí ficava pronto para o dia seguinte. Então, os processamentos em lote eram sempre assim. Tá? A base do sistema operacional era um programa monitor, utilizador para organizar as tarefas em jobs. Jobs são tarefas. Então, o que ele pegava? Ele classificava, por exemplo, eu vou processar agora tudo quanto é transferência. Eu vou processar primeiro todo o dinheiro que entra na sua conta, depois todo o dinheiro que sai da sua conta. Porque se caso você estivesse esperando uma grana entrar na tua conta para pagar uma conta no mesmo dia, então ele processava, por exemplo, as entradas primeiro para depois ir tirando o dinheiro da sua conta e pagando as demais. Então a coisa funcionava mais ou menos assim. Aí, os programas eram escritos em cartões perfurados juntamente com os compiladores de suas linguagens. O que é um compilador? Um compilador é também um programa, porém, esse compilador, ele serve para quê? Para pegar o teu programa, que foi escrito numa linguagem que a gente chama, nos termos de hoje aí, a gente chama de uma linguagem de alto nível, e transformar numa linguagem de baixo nível. Vamos pensar no seguinte, a gente tem aqui o homem, beleza? O homem, a mulher, tanto faz, né? O homem, que tem gente que acha que é só o homem. Tem o homem, e aqui embaixo a gente tem o hardware. Vocês sabem o que é hardware? Sabe? Oi? Percebeu que fez uma besteira, falou uma besteirinha. Não, tudo bem. Olha só. Oi? Trocou. Você trocou por software. Tem hardware, software e middleware. E para quem trabalha em casa tem Tupperware também, né? Mas o hardware é a parte física do computador. Hardware é loja, assim, traduzindo para o inglês, né, é loja de ferragem, né? Então, o hardware é a parte física do computador. As peças, os componentes, tudo que você pega no computador, certo? O software são os programas de computador. Beleza? Então, software é uma coisa lógica, ou seja, é um código, é um programa. Você não consegue pegar ele, né? Ele está simplesmente gravado lá. O hardware é a parte física. Então, assim, teclado é hardware, mouse é hardware, uma placa de vídeo, uma placa de som, uma placa-mãe, tudo isso é hardware. Monitor, enfim. E o middleware, o que é? Ele é um hardware com um software dentro. Então, hoje em dia, quando você compra, por exemplo, uma placa de vídeo que processa alguma coisa, essa placa de vídeo tem um software dentro dela. Tá certo? Então, esse software,
ele é o quê? Ele é um programa específico para processar vídeo, mas você não baixa ele tá, tipo assim, você não instala ele no seu computador, ele já vem dentro da sua placa de vídeo. Então isso é um middleware, é um software que já vem embutido num hardware, beleza? Mas enfim, a gente tem lá o homem e o hardware. O homem, quando ele desenvolve algum software, ele desenvolve usando alguma linguagem de programação, certo? Essa linguagem ela pode ser Java, PHP, C Sharp, enfim, Perl, Python, sei lá, tem uma cacetada aí no mercado, certo? Essa linguagem, geralmente os comandos dela estão em inglês, certo? E inglês é uma língua que o ser humano entende, beleza? Só que essa linguagem, ela sofre vários processos de tradução, até que ela vire uma linguagem binária, que pode ser traduzida por zeros e uns ou corrente elétrica. O que a gente faz? A corrente elétrica, ela anda em ondas, certo? Então, a gente pega e entende que, por exemplo, quando está no topo da onda, vale 1, quando está lá embaixo, vale 0. E aí o binário. Entendeu? Então, cria-se uma faixa, daqui dessa onda para baixo a gente considera tudo 0, daqui para cima considera tudo 1. Beleza? Então, toda a linguagem que a gente usa para programar, ela vai sendo traduzida, até ela virar uma linguagem binária, uma linguagem que pode ser passada para o hardware na forma de energia elétrica. E aí, o hardware executa aquela funcionalidade que a linguagem, que a programação foi feita para ele fazer. Então, o que a gente fala? A gente fala que quanto mais próximo a linguagem for do ser humano, a gente diz que é uma linguagem de alto nível. Não é alto nível porque ela é chique nem porra nenhuma. É porque ela está no nível que é mais fácil para eu, ser humano, entender do que para o computador. Se você pega uma cacetada de números binários, só tem 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, você olha aquilo, você entende que é 0 e que é 1, mas o que quer dizer cada trecho daquele? Não dá para saber. Então, essa linguagem binária, ela é mais inteligível pelo hardware. Então, como nessa escala de parse, ela está lá embaixo, para o hardware entender, ela é chamada de linguagem de baixo nível. Beleza? A linguagem de baixo nível, ela é muito mais rápida do que a linguagem de alto nível. Então, enquanto mais em baixo nível eu conseguir programar, mais rápida é a linguagem, é a programação que eu vou conseguir fazer. Porém, mais difícil para mim, para eu entender, para eu aprender, para eu tirar erros e para eu fazer o programa. Por quê? Porque a linguagem está mais perto do entendimento do hardware e não do meu. E por que ela é mais rápida? Porque eu programando, eu começo a programar em mais baixo nível, daqui a pouco eu fico muito próximo do hardware. Então eu não tenho que fazer essa cacetada de parse até chegar aqui. Então a linguagem tende a ser mais rápida. Tá certo? Aqui ele está citando linguagens como Fortran e COBOL. Essas linguagens são antigas, muito antigas. Então, pelo fato delas serem muito antigas, elas não têm, por exemplo, vários recursos visuais,
várias coisas que facilitam o ser humano a programar nelas. Então, elas, apesar de que, para a época, serem consideradas linguagens de alto nível, elas são no alto nível que ainda, para os dias de hoje, elas são difíceis. Se pega uma pessoa que está acostumada a programar numa linguagem que é bem visual, que te mostra um monte de coisa, um monte de informação, que te facilita programar, se a pessoa pega um COBOL, um Fortran, ela tem dificuldade em programar. Entendeu? Porque é uma linguagem seca. Então, essas linguagens aqui, elas são muito mais rápidas do que as linguagens que tem hoje em dia. Beleza? Mas era só para vocês entenderem. Então, o que acontecia? Nessa época, você carregava em cartões perfurados 3 coisas. Se eu queria rodar um programa, se eu queria que um programa rodasse para me dar alguma informação, eu tinha que carregar o compilador desse programa. O que é o compilador? É o programa que faz esse parse para chegar na linguagem de máquina. Então, é o cara que entende a linguagem que foi escrito o programa e ele consegue traduzir essa linguagem para uma linguagem de máquina, uma linguagem binária. Então, eu tinha que carregar através de cartões perfurados o compilador, depois eu tinha que carregar o programa e, por último, eu tinha que carregar os dados. E para quem estudava informática naquela época, o cara estava, por exemplo, aprendendo lógica de programação, ele passava a tarde inteira no caderninho lá, fazendo os algoritmos, depois ele tinha que fazer a perfuração dos cartões, para depois ele carregar compilador, a linguagem de programação e mandar rodar. E aí, para muitas vezes, ele descobrir que ele esqueceu uma vírgula logo na primeira linha do programa dele. Aí, ainda falando da evolução, né? Computação, no início da computação, os primeiros sistemas operacionais eram únicos, pois cada mainframe vendido necessitava de um sistema operacional específico. O que a galera fazia? Não tinha computadores pessoais, né? Um computador desse aqui era inimaginável, né? Porque olha só o tamanho dos computadores da época. Então, você ter um computadorzinho desse em casa não era só mainframe para computador de grande porte para empresas grandes. E aí, o que eles faziam? Eles desenvolvia o computador e desenvolvia o sistema operacional para aquele computador. Então era vendido o computador com o sistema operacional junto. Então, se você comprasse um computador da HP, você tinha que aprender o sistema operacional da HP. Aí, se logo em seguida, ou se um tempo depois, você mudasse de emprego e fosse para uma outra empresa com computador com mainframe da IBM, você tinha que aprender o sistema operacional da IBM. Entendeu? Não tinha essa facilidade aí que, por exemplo, eu sei o Windows, aí você mexe na maioria dos computadores. Esse problema era resultado de arquiteturas diferentes e da linguagem que cada máquina utilizava. Quando você fala de arquitetura, eu vejo assim, não é só arquitetura, são protocolos. Que os protocolos não tinham essa coisa de se criar protocolo para fazer com que coisas diferentes fabricantes conversassem. Então, você imagina que quando uma peça, um produto é fabricado por um fabricante, ele tem as especificações dele. O fabricante acha que aquela forma que ele está fazendo é a melhor que tem. E aí o concorrente dele também faz, só que a madeira dele. E aí, se não tem nenhum ponto em comum para que eles conversem, eles não conversam. Não dá certo colocar um com o outro. Certo? Então, o que é o protocolo? Então, é uma etiqueta, uma maneira de você falar assim, olha, daqui para dentro, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas daqui para fora
tem que sair a mesma informação. E aí, fazendo isso, você pode montar um computador hoje em dia. Você pode ir numa loja, comprar uma peça e na outra comprar outra peça de fabricantes diferentes. Por quê? Porque as peças têm protocolo. Então, a saída por dentro da peça, ela trabalha de uma determinada maneira, que às vezes implementa coisas que o concorrente não tem. Então, uma é melhor que a outra nisso, outra é melhor que a outra naquilo. Mas quando a informação sai da peça, ou quando ela recebe uma informação, é tudo via protocolo. Ela já sabe o que vem para ela e ela sabe o que ela tem que devolver. E aí as peças funcionam. Mas nessa época não acontecia isso. Então, quando se comprava um computador, um mainframe de uma empresa, você casava com ela, porque só servia, era muito caro e só servia tudo daquela empresa, inclusive o sistema operacional. E aí vem a primeira tentativa, né, de se criar um sistema operacional de uso geral, que foi realizada pelo MIT. E nessa época eles criaram um sistema de time sharing, sistema compatível com time sharing. O que é time sharing? É sistema de tempo compartilhado. E aí eles colocaram divisão por tempo, divisão... O que é um sistema de time sharing? O sistema de time sharing é um sistema de tempo compartilhado. Vamos pensar no seguinte. Nessa época, e até hoje funciona assim. Parece meio machista, mas eu acho que é a coisa melhor para se comparar, né? Falando das diferenças entre homens e mulheres, né? Geralmente, a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E ela consegue fazer essas muitas coisas ao mesmo tempo bem. Certo? O homem não consegue. A cabeça do homem, apesar de ser dual core, né? A cabeça do homem, ela é uma coisa assim focada. Então, ela se distancia de tudo e foca só numa coisa. E quando o homem tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, dá uma merda. É sempre assim. Então, imagine o seguinte, num computador, vamos pensar nos computadores de hoje em dia, porque para falar exemplos de antigamente é meio ruim. Vamos pensar num computador hoje em dia. Você está no computador, navegando na internet, ouvindo um MP3, aí tem um texto lá do Word que você está digitando, fazendo pesquisa, copia e cola, joga para um lado, joga para o outro, está com vários outros programas abertos, e fora isso, você tem o seu antivírus, né, que você já usa aqueles sites, né, diferentes, então precisa do antivírus, você sabe que ele está rodando, você sabe que o relógio lá está funcionando, se tiver alguma coisa na sua agenda, vai te avisar. Volta e meia, o seu programa de e-mail está indo buscar e-mail para ver se chegou coisa nova para você, para te avisar e coisa e tal. Então, você tem uma porrada de processos, de coisas acontecendo no seu computador ao mesmo tempo, teoricamente, ao mesmo tempo. Porém, a CPU, que é a unidade central de processamento, ou seja, o processador do seu computador, esse processador, ele é igual a cabeça de homem. Ele só faz uma coisa por vez. Beleza? Só consegue fazer uma coisa por vez. Cada núcleo, aí você fala assim, eu tenho um processador dual core, ou seja, tem 2 núcleos. Então, cada núcleo, teoricamente, consegue fazer uma coisa por vez. Então, teoricamente, 2 núcleos, eu faço 2 coisas por vez. Mas não dá isso, depois eu vou explicar vocês. Mas, nessa época, o computador é um núcleo, né? Uma CPU, uma unidade central de processamento. Então, o computador, ele faz uma coisa por vez.
Porém, os processos, né, o MP3, a internet, o navegador de e-mail, o antivírus, eles não sabem disso. Para que serve o sistema operacional? O sistema operacional serve para controlar essa galera. Ele serve para proteger a CPU. Ele serve para dizer, ó, espera um pouquinho, agora é sua vez. Opa, chegou a sua vez, dá vaga para o outro. Para apenas um processo por vez ganhar a CPU e ser processado. Tá certo? Por quê? Porque ela só consegue fazer uma coisa por vez. Então, se chegar todo mundo junto, a CPU, que funciona igual cabeça de homem, não dá conta de fazer o serviço dela. Tá certo? Então, o que eles pensaram? Lembra que o ENIAC fazia 5.000 cálculos por segundo? Então, vamos fazer a conta de padeiro. 5.000 cálculos por segundo, ele demorava 0,2 milésimos de segundo, mais ou menos, para fazer cada cálculo, certo? Então, eles pegaram e falaram assim, bom, já que eu tenho esse processamento, o que eu vou fazer? E isso aqui já é bem depois do ENIAC, né? Já vê que o tamanho do computador já diminuiu bem. Então, a velocidade dele já era muito maior. O que eles fizeram? Eles pensaram assim, bom, se eu pegar e compartilhar o tempo, então, o que eu faço? Eu tenho 10 processos para rodar. Eu pego e divido o tempo por 10. E aí, 5 milissegundos para você, 5, aí processa, está quase terminando o processamento, mas acabou o tempo, né? Dá um corte ali, vai com outro, vai com outro, vai com outro, vai com outro, e aí ele vai fazendo o ciclo de tempo compartilhado e daqui a pouco volta nele. Aí ele processa mais 5 milissegundos, vai para o outro, processa mais 5 para 5. Então, qual que é a ideia? O pequeno tempo que você está mexendo lá no seu computador e o pequeno tempo que o ganho da CPU foi para o MP3 player, ele processa um tanto de música que vai para a caixa de som. Só que, antes que a música engasgue, ele já deu a volta em todos os processamentos e voltou para tocar mais um trechinho de música. Então, a gente tem a impressão de continuidade. Por quê? Porque a divisão do tempo é muito curtinha. Tá certo? Então, você tem a impressão que está fazendo tudo ao mesmo tempo, porque é tão pouquinho tempo que é destinado para cada um, que a impressão é que todos estão sendo feitos juntos. Mas aí surgem alguns problemas. Você imagina o seguinte, se isso fosse para alimentar as pessoas. Vamos supor, eu tenho um prato cheio de comida e eu tenho uma única colher. E aí eu quero, com essa colher, eu ponho na boca de um, ponho na boca do outro, no bom sentido. E aí eu estou alimentando as pessoas. Só que aí eu chego numa pessoa que praticamente não tem fome, ela come muito, muito pouquinho. Aí eu pego, dou uma colherada, beleza, dou uma colherada para ela, ela fica lá se divertindo com aquela colherada um bom tempo. Aí eu vou para outro, vou para outro, vou para outro. De repente eu chego numa pessoa que está esfomeada. E aí eu dou a colherada, a pessoa está de boca aberta, querendo mais. Mais e mais e mais. Então eu posso ter situações que eu vou ficar muito tempo com aquela pessoa ali, entendeu? E o tempo não vai ficar bem dividido. Porque aquela pessoa está com muita fome, ela está querendo muita comida. E aí eu perco o tempo, porque o ideal seria, enquanto eu der a colherada para uma pessoa, ela vai começar a mastigar, aí eu estou dando uma colherada para as outras. Quando essa acabou de engolir, eu enfio outra colher na boca dela, no bom sentido. Então, ela tem a impressão que se tivesse só um prato e um garfo ou uma colher para ela, ela estaria comendo na mesma velocidade. Vocês estão entendendo que para ela, se eu conseguir dar comida na boca de todo mundo e voltar para dar comida para ela antes que ela consiga engolir a colherada anterior, para ela eu estou tendo um fluxo contínuo de comida.
Tá certo? E é o que acontece com o sistema time sharing. A ideia é fatiar o tempo e atender todo mundo e voltar no primeiro antes que ele tenha uma interrupção. Entendeu? Igual quando, por exemplo, quando você está ouvindo um MP3, ele dá uma engasgada. Teve uma interrupção, demorou para voltar nele, ele deu uma parada e voltou, ele continuou. Beleza? Então, olha só, dois pontos importantíssimos. Um é a função do sistema operacional, que é gerenciar. Eu falei de proteger a CPU, mas ele não só protege a CPU, ele gerencia todo o uso de todos os equipamentos do computador. Tá certo? Então, sem sistema operacional, você não consegue abrir vários programas, utilizar, fazer um monte de coisa, fazer as operações básicas no computador, que é gravar uma informação, ler uma informação, dar um play lá num leitor de DVD ou de CD, enfim, tá certo?